Ainda falando sobre prisão em flagrante, vamos imaginar essa situação. O indivíduo acaba de praticar um homicídio, empreende fuga, diversas testemunhas presenciaram o fato e perseguem esse agressor. Uma viatura de polícia é acionada, localiza o suspeito, que, ainda correndo e com a arma do crime, é preso em flagrante delito. Então nós temos uma primeira circunstância do flagrante, que é a captura do agente. Uma vez capturado o agente, e aí lhe é dada a voz de prisão, ele é conduzido coercitivamente até a delegacia de polícia. Na delegacia de polícia é lavrado o auto de prisão em flagrante, é emitida a nota de culpa, dando ciência ao preso do motivo de ele estar sendo preso efetivamente. Ele é custodiado na própria delegacia de polícia ou em algum outro estabelecimento adequado, e logo então, em 24 horas, é necessário que esse preso seja apresentado ao juiz para que efetivamente seja realizada a audiência de custódia. É muito importante que a gente observe essa ordem de eventos, porque a audiência de custódia ela já vinha sendo, por determinação do CNJ, realizada há algum tempo, aproximadamente há uns 5 ou 4 ou 5 anos, dependendo do estado da federação no Brasil, ela vem sendo realizada, mas efetivamente a lei anticrime de 24 de dezembro de 2019 é que efetivamente consolida um rito que já vinha sendo praticado, mas que ainda não tinha uma previsão legal expressa, né? Nós vamos chegar a esse rito, mas antes eu quero falar a respeito do momento de apresentação do preso em flagrante, que está descrito aqui no artigo 304 do Código de Processo Penal. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva de testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade ao final o auto. Parágrafo 1º. Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Pessoal, ele não vai ser mandado para prisão imediatamente, ele vai ser acautelado na própria delegacia de polícia muitas vezes. Ou, se ela não estiver equipada para essa pessoa, para essa prisão, ou por qualquer outra razão não tiver cela, não houver disponibilidade, essa pessoa vai ter que ser custodiada até a audiência de custódia, certo, pessoal? Muito importante que ninguém pode ser preso sem antes ser apresentado ao juiz em definitivo. Daí que muitas pessoas têm defendido que a prisão em flagrante ela tem um caráter pré-cautelar, porque ainda não há um fundamento judicial para essa prisão. Daí que ela teria um caráter pré-cautelar, ou seja, só poderia haver efetivamente uma natureza cautelar para essa prisão se houvesse o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, e fundamentos esses que deveriam ser analisados em particular no que concerne ao periculum libertatis por parte do magistrado. Né? O delegado de polícia ele vai atuar naquele momento e a sua atuação é precária. Em 24 horas essa situação precisa se resolver, do contrário, a prisão se tornará ilegal. Outra coisa que é muito importante que se diga é que o acusado, ou melhor, ainda não é um acusado, né, mas o preso em flagrante, ele pode se recusar a depor, ele pode se recusar a colaborar, ele não tem nenhum dever de prestar qualquer tipo de informação, sobretudo por causa do princípio do nemo tenetur sede tegere, ou seja, o princípio segundo o qual ninguém está obrigado a produzir provas contra si mesmos. Ora, mas quem não deve não teme? Bom, essas são frases de senso comum, mas efetivamente ser assistido por um advogado nesse ato é algo fundamental e algo a que qualquer pessoa tem direito. Daí é importante considerar que esse momento da prisão em flagrante ele é um momento de custódia do preso em flagrante. E a outra coisa que tem que se considerar é que não existe a situação de conduzido. Existe a situação de preso e existe a situação de solto. Né? Então existe uma série de situações que não podem ser confundidas com a prisão em flagrante, que é a situação, por exemplo, da prisão para averiguação. Né? O policial vai, aborda a pessoa e aí lhe pede os documentos. E a pessoa não está portando os documentos por qualquer razão.
E aí, efetivamente, se ela não está portando os documentos, o policial, bom, então você vai ser preso para averiguação. Não é possível fazer isso, né? A prisão para averiguação foi um instrumento utilizado pela ditadura militar, mas hoje ninguém pode ser preso senão sob fundada suspeita de ter praticado um delito, né? E aí o expediente que muitas vezes acontece é que o agente de polícia é, dá a ordem para que o suspeito entregue seu documento. Como ele se recusa ou não tem, então ele incorre no crime de desobediência. É claro que esse raciocínio está equivocado, uma vez que o crime de desobediência pressupõe que a ordem seja legal e ninguém está obrigado efetivamente a se identificar, senão numa situação de fundada suspeita ou ainda na situação de ser conduzido à delegacia contra a sua vontade sem efetivamente ter praticado qualquer delito, né? A situação de condução do preso ela é posterior à situação de prisão. Então, efetivamente, só pode acontecer depois da prisão em flagrante, né? Ou no caso da condução coercitiva de testemunha, quando reiteradamente esta tiver se ausentado injustificadamente, né? Parágrafo 3º aqui do artigo 304. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. E parágrafo 4º. Na lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa, né, inclusão aqui da lei número 13.257 de 2016. E é efetivamente esse ato do escrivão, né? Quem lavra o auto de prisão em flagrante é o escrivão de polícia assinado pelo delegado, né? O artigo 305 vai cuidar de uma regra de exceção. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. E 306, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E parágrafo 1º, em até 24 horas, conforme nós já havíamos mencionado, em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a defensoria. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Artigo 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração desse fato, a voz de prisão, as declarações que fizeram o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas, remetido imediatamente ao juiz, a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido, se não o for a autoridade que houver presidido o auto. 308. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo. E o artigo 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade depois de lavrado auto de prisão em flagrante. Esse livrar solto é um termo bastante anacrônico da nossa legislação, mas refere à hipótese de ser arbitrada, por exemplo, uma fiança ou ser concedida a liberdade provisória, né? E no caso aqui, particularmente, a fiança ser arbitrada, né? Ou a liberdade provisória. No caso do delegado de polícia, aqui, entender ali haver os requisitos necessários para isso. Bem, o artigo 310, ele vai falar, já com a nova redação da Lei 13.964, ele vai falar efetivamente da audiência de custódia, e tem uma importância fundamental, né? Efetivamente, a audiência de custódia é um momento fundamental, né? Artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membros da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E, nesta audiência, o juiz deverá fundamentadamente: 1. Relaxar a prisão ilegal.
Ou seja, a presença de qualquer ilegalidade aqui deve efetivamente ensejar o relaxamento da prisão. 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes no 312 desse Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. E aqui eu quero considerar de novo, é preciso que o juiz não converta a prisão em flagrante em preventiva sem que haja pedido do Ministério Público, tá? O artigo 312 veda a prisão de ofício, não o 312, mas um dos subsequentes veda a prisão de ofício. Isso foi modificado pelo pacote anticrime, não cabe mais a decretação de preventiva de ofício, não pelo menos sob a égide da lei 13.964, né? Sobre a égide dessa lei não cabe mais a prisão de ofício. Podemos ver aqui, inclusive, essa impossibilidade fixada pelo legislador aqui no artigo 300 e... Bem, em alguns dos artigos aqui que são subsequentes à prisão preventiva, nós teremos que observá-lo em outro momento, né? A letra está um pouco pequena e esses olhos já não são mais aqueles olhos de águia que uma vez puderam enxergar a legislação tão pequena assim, né? E aí efetivamente terei que observar isso de qualquer forma quando nós formos estudar a prisão preventiva. Achei. No artigo 311, o primeiro dispositivo da prisão preventiva, evidentemente, né? Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então não pode juiz de ofício, porque o 311 cortou essa hipótese, né? Se nós olharmos o 311 na sua forma antiga, nós veremos aqui que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso, quer dizer, isso é alteração de 2011, quer dizer, o 311 com a redação atual já tirou a possibilidade do juiz de ofício decretar a prisão. Estava bem aqui no primeiro dispositivo legal, né? E o cansaço e a vista cansada também me impedem de fazer a leitura adequada. Mas aqui no 311 está essa vedação expressa a possibilidade de decretar-se a prisão preventiva de ofício, né? Não pode mais fazer isso. E bem, então, na audiência de custódia, ou o juiz vai relaxar a prisão, se for considerada ilegal, né? A prisão em flagrante vai ser relaxada se ela for considerada ilegal. 2. Vai converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes no 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Lembrando, prisão preventiva sempre excepcional. 3. Considerar a liberdade provisória com ou sem fiança, de novo, quando houverem os requisitos para a concessão de fiança da liberdade provisória. Pessoal, prisão é sempre medida excepcional se nós estamos falando de prisão cautelar, certo? A gente vai insistir bastante nisso nesse momento em que a gente vai estudar essas prisões cautelares, né? Elas são diferentes das prisões penais, como nós já vimos. Parágrafo 1º. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes no inciso 1, 2 ou 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, ou seja, as excludentes da ilicitude, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação, né? Ou seja, diante da possibilidade, né, se ele verificar que ali há fundamento para uma excludente da ilicitude, ele pode efetivamente ali liberar o preso em flagrante
concedendo a liberdade provisória mediante o compromisso de comparecer à sede do juízo e a todos os atos processuais. Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente que integra organização criminosa armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, ou seja, nessas circunstâncias a lei foi enrijecida pela Lei 13.964, pacote anticrime, né? Um enrijecimento da lei, uma novidade de fato que enrijece a lei, cria uma situação tal em que de fato o agente não pode efetivamente fazer jus à liberdade provisória. Parágrafo 3º. A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização de audiência de custódia no prazo estabelecido no caput desse artigo, responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. A ver, né? É claro que nós estamos aqui diante de uma disposição nova, mas, efetivamente, na pandemia, nós já vimos que muitas audiências de custódia deixaram de acontecer ou aconteceram mediante meios que não são aqueles meios previstos em lei, né? Inclusive por meio audiovisual, o que retira da audiência de custódia muito do seu caráter fundamental estabelecido na Convenção Interamericana, no sentido de que ela precisa ser considerada como uma medida de combate à tortura por agentes policiais, né, agentes do Estado, justamente por quê? Porque a presença física do preso perante o juiz é que revela para ele, naquelas 24 horas entre a sua prisão e a sua apresentação, as condições psicológicas e físicas em que ele se encontra. É justamente nesse momento em que o magistrado vai aferir se houve ou se não houve abuso. E aí, efetivamente, embora não haja nenhuma disposição clara nesse sentido, se houve prisão com tortura e com abuso, essa prisão precisa ser considerada ilegal. Por quê? Porque viciada essencialmente na formalidade do ato. Qual a formalidade do ato? Que ela atenda à lei. Né? A prisão precisa atender à lei. Né? Então é aquela forma, né? o vício de formalidade. Por quê? Porque uma pessoa não pode ser presa por meio abusivo, muito menos torturada. Né? Eu entendo, pelo menos, que nessa hipótese nós teríamos forçosamente que anular a prisão. Né? Muito embora, efetivamente, na prática, isso dificilmente aconteça. Parágrafo 4º. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput desse artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de preventiva. Uma faca de dois gumes, né? De fato, a prisão se torna ilegal, mas, por outro lado, fica a possibilidade pendente de decretação de uma preventiva, muito embora essa preventiva deva ser provocada pelo delegado de polícia, pelo assistente de acusação, pelo querelante ou ainda pelo membro do Ministério Público, que acontece mais frequentemente. Certo, pessoal? Eu queria considerar com vocês que a disciplina da prisão em flagrante ela é uma disciplina muito fundamental, porque esse é o momento quente do processo penal, provavelmente o momento mais quente do processo penal, os ânimos exaltados, o crime acabou de acontecer. E é justamente nesse momento, o momento mais provável de que um advogado criminalista seja necessário. É no calor do flagrante que as confissões são extraídas das maneiras mais estranhas. Não é à toa que o CNJ determinou, assim como a legislação agora determina, a realização dessas audiências de custódia. Quem sabe esse não é um instrumento para a correção dos nossos mecanismos repressivos, levados aqui a um grau de rigor e observância da lei invejável, já que efetivamente o Estado que se faz um Estado penal, um Estado punitivo, deve ser o mais estreito observador da lei. Certo, pessoal? Muito obrigado. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco longo, deveria ter parado com 10 minutos, estamos parando com 20 minutos, mas efetivamente eu acabei me empolgando aqui no curso e não quis interromper o raciocínio. Muito obrigado a todos vocês, a todas vocês. As dúvidas que vocês eventualmente tenham, deixem nos comentários. E um abraço, até a próxima.